Oi pessoal, sou Miguel Chain, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Vamos falar aqui das prévias da Open, as prévias que tiveram várias surpresas. Eu queria começar agradecendo a todo mundo que ficou na live com a gente ontem. Foram 6 horas e meia de live. Eu nunca fiz uma live tão longa na minha vida. Eu tô exausto, mas a energia de vocês foi muito importante. Muito obrigado pela companhia, por todo mundo que mandou comentário, mandou dúvida. Cara, fiquei muito feliz. Deu um pico de 3.500 pessoas. Fiquei muito contente com isso. E hoje tem mais. 20 horas em ponto estaremos ali live para ver tudo das finais de Men's Open, Men's Physique, Classic Physique. Vai ser joia, imperdível. Tem promoção especial da Dragon Pharma nesse final de semana do Olímpia. Você compra um Isoform, proteína premium da Dragon Pharma, Whey Protein isolado, hidrolisado, 25 gramas de proteína por dose, sem adição de açúcar, glúten ou lactose. Você compra um Isoform e ganha uma camiseta exclusiva da Dragon Pharma no Mr. Olímpia. Vem conhecer os novos sabores de Isoform deliciosos. Usa o meu cupom SHAIN10 para conseguir 10% extra de desconto. Link na descrição. E vamos falar agora da Open, das prévias da Open. Esse aqui foi um dos primeiros callouts. E a gente tem aqui o Hadi Choopan, William Bonac, Big Ramy, Phil Heath, Brandon Curry e Akin Williams. O Akin Williams foi subindo, ele surpreendeu bastante. Ele chegou muito seco, é o melhor Akin da vida, o melhor Akin da história. Um físico muito potente, muito bom. O Bonac veio bem, mas foi perdendo um pouco de condicionamento. O Hadi Choopan chegou grande, não chegou super condicionado, com uma camada de água, mas ele foi melhorando ao longo das prévias e foi galgando posições, tanto que a gente vê aí que o Hadi Choopan, a gente vai ver depois também, deve ficar entre os 4 primeiros, fechando o 5º e o 6º lugares, a gente vai ter aí Bonac e Akin Williams, fechando o top 5 e top 6, o que é muito importante para o Akin, e talvez o Akin, se bobear, fica até na frente do Bonac, que não estava 100% condicionado essa vez. O Big Ramy trouxe um físico bem balanceado, ele veio realmente menor, veio realmente mais seco, veio mais balanceado, com muitos cortes nas pernas. O quadril dele é largo, não tem o que fazer, as coxas são grandes, não tem o que fazer, mas ele veio muito seco, veio cortado. O que ele podia fazer, ele fez. Tá num condicionamento incrível, super seco e deve ser um dos favoritos aí. Arrisco a dizer que, pelo que os árbitros mostraram, o Big Ramy até o momento é o favorito dos árbitros. A decepção ficou por conta do Phil Heath, como a gente vê nas imagens aí, não está conseguindo controlar o abdômen, ele não conseguia fazer contração do reto abdominal, a gente não via nenhum gomo dele, tá o mesmo problema como estava na última vez que ele competiu, isso foi decepcionante, isso foi frustrante. Fora isso, é um fio muito balanceado, muito bom, com muito detalhe. Parece que havia uma assimetria nas coxas do fio, com a coxa esquerda um pouco menor. Não dá para dizer com certeza aí, por essas imagens não estavam tão boas assim. O Brandon Curry veio muito bem. O Brandon Curry jogou na segurança, ele não trouxe nada muito diferente, não arriscou muito, veio bem balanceado, veio bem seco, mas a gente vai falar mais dele depois. Esse aqui agora é um outro callout que definiu aí o top 10. Olha só, então a gente tem aqui no centro Hadi Choopan e Akin Williams, que devem brigar pelo 5º e 6º lugares. Olha só a loucura. A gente tem, de um lado, o Hunter Labrada, do lado do Hadi Choopan. Do lado do Akin Williams, a gente tem o Ian Valliere. Bem na ponta direita, o Dexter Jackson, que não veio bem, não veio seco, não veio grande. Eu falei, o Dexter parecia pequeno para mim, e realmente ele estava um pouco menor que o normal. E na outra ponta, o Justin Luiz Rodrigues. Então, pelo que os árbitros estão mostrando pra gente, lógico, pelo que os árbitros mostraram, tem as finais hoje ainda, tudo pode mudar. Nós temos aí Hadi e Akin Williams brigando por top 5, top 6. Hunter Labrada e Ian Valliere brigando pelo 7º e 8º lugar. E o Dexter Jackson pode ficar em 10º ou 9º, caso ele não venha muito melhor nas finais. Então a gente pode ver aí o Dexter lá pelo 10º lugar e, se bobear, pode cair ainda mais. A gente vê novamente aí um call-out dos melhores, do top 6, o Bonac ali na ponta, o Hadi, e até aquele momento atrás a gente viu o Hadi ali brigando pelo 5º e 6º lugares. Depois ele foi secando cada vez mais, foi empedrando mais e acabou entrando, conseguindo entrar no último call-out para brigar pelo 4º lugar, pelo top 4. Difícil dizer, olha só, eles estão trocando de lugar. Uma coisa, pessoal, aconteceu foi o seguinte, eles trocaram muitas pessoas de lugar, só que a gente vê aí o Big Ramy, a gente tinha 6 caras, então era sempre 2 no centro, né?
a gente vê o Big Ramy e o Phil, e eles trocaram várias vezes de lugares os atletas, trocaram o Phil com o Brandon Curry, o Curry com o Hadi Choopan, só que o único cara que ficou ali no centro o tempo todo foi o Big Ramy, e isso demonstra que os árbitros tendem a dar uma vantagem para o Big Ramy, e de acordo com isso ele deve ter saído na frente nas prévias. E uma coisa, o Big Ramy tem uma tendência a melhorar das prévias para as finais. Então pode ser que a gente veja um Big Ramy hoje ainda melhor. O Phil totalmente descontrolado o abdômen dele. Ó, trocaram de novo. Ó, o Brandon Curry agora indo para lá. O Big Ramy não saiu dali em nenhum momento. Isso é muito animador para o Big Ramy. Pode ser que a gente veja uma troca de títulos. Ontem a gente viu na Women's Physique, a Shanique Grant, que era extrema favorita, ela foi derrubada, foi derrotada pela Sara Villegas. Na 212 também, tem vídeo hoje ainda. O Sean Clarida venceu o Kamal Egarne, então esse lance de ser o campeão parece que não tem mais tanto peso assim. E se o Brandon Curry não tomar cuidado, ele pode ser derrubado. O Hadi Choopan veio bem, mas precisa estar mais condicionado. O Akin foi a surpresa. O Phil de costas ainda é muito bom. Mas o Big Ramy, ele estava muito volumoso e o frame grande dele ajuda muito nessas comparações em algumas poses. E agora a gente vê a última comparação dos top 4, Phil Heath e Big Ramy no centro. O Big Ramy super largo, estava perdendo um pouco de líquido a essa hora. O Phil tendo muita dificuldade. Ontem, na hora da Open, o Jorlan Vieira se juntou a mim para comentar. Jorlan, um grande abraço, cara. Foi um grande prazer estar com você. Fiquei muito feliz e muito honrado por ter você comigo lá comentando. Me ajudou muito. Trouxe uma visão de experiência muito boa. Foi muito importante isso aí. E aí, então, vamos ver agora um pouco essa comparação deles de fotos. O Phil sofreu muito para manter o abdômen sob controle, mas não conseguiu. O Brandon Curry, ao longo das prévias, ele foi murchando, ele foi embaçando e murchando. Continuando então, aqui vendo essa primeira foto, a gente tem o Big Ramy no centro, um frame muito maior, mais largo de ombro a ombro, mais largo aqui nos dorsais, coxas maiores, elas vieram menores e mais balanceadas dessa vez, bem cortadas, bem seco. O Ramy veio um pouquinho mais seco, essa vez um pouquinho menor, isso ajuda muito na aparência dele, no aspecto dele. O Phil também terminou no centro junto com o Big Ramy. Mas olha só, ele teve uma dificuldade enorme em contrair o abdômen, ele não conseguia mostrar os gomos. Nas poses de lado estava terrível, foi decepcionante ver isso aí. Foi até triste, assim, ver o Phil desse jeito. Ele estava sofrendo, estava desconfortável para ele, estava parecendo que estava com dor. O quadríceps esquerdo parece um pouco menor que o direito. As pernas, até as pernas parecem um pouco menor do que o de costume. Principalmente quando ele está parado do lado do Big Ramy e do Hadi Choopan, que tem pernas também muito boas. O resto do Phil é o Phil que estão acostumados a ver. Muito detalhe, braços fenomenais, nas poses de costas muito bem. O Brandon Curry, a essa altura aqui, muito sorridente, mas estava perdendo, ele estava murchando e perdendo detalhe, mas também estava muito bem. As pernas vieram bem diferentes, os cortes das pernas vieram muito profundos, principalmente no começo das prévias. Ele foi perdendo isso ao longo das prévias, infelizmente. Mas ele, mais largo que o Phil, nas poses de costas, pelo menos aqui de frente, a cintura mais controlada. Eu vejo o Brandon Curry ainda, mesmo murchando ao longo das prévias, com uma vantagem sobre o Phil. Seria uma briga de Brandon Curry com o Big Ramy, mas parece que os árbitros viram diferente. Na expansão de dorsais de frente, o Big Ramy gigantesco, muito largo, o frame maior, o volume e o frame dele carregam ele. Ele estava bem seco, tão seco quanto os outros dois caras. Nessa pose, o frame do Hadi não ajuda, ele é menor, né? Então ele tem que estar muito melhor que todos os outros. Então ele acaba ficando aqui mesmo realmente com o quarto lugar. A expansão de dorsais evidencia a falta de largura do Phil Heath, infelizmente. Os dorsais dele são largos, mas não foram suficientes. A gente vai ver que o Hadi Choopan estava muito mais largo que ele. O Curry aqui tem uma vantagem, na minha opinião, também, por estar com o ombro mais largo, dorsal mais largo, cintura mais controlada e pernas até um pouco mais marcadas que as do Phil. E o Big Ramy aqui tem uma vantagem pelo volume sobre os dois, se a gente for pensar em vantagens isoladas. No peitoral de lado, não consegui pegar o Curry com o peitoral de lado aqui, mas a coxa do Ramy fenomenal, a coxa dele fantástica. De lado, o Big Ramy teve também aqui uma grande vantagem, os braços melhoraram, os braços aumentaram, o que era um problema para o Big Ramy nessa pose de lado. O braço aumentou, ainda precisa de volume para bater aqui, para ser proporcional com a perna, mas está melhor, está mais cortado. O Hadi Choopan perde aqui definição e separação nessa pose e acaba ficando um pouco mais para trás.
O Phil, o abdômen dele totalmente fora de controle, muito esquisito, muito ruim. No vídeo a gente vê que ele estava totalmente com dificuldade e sofrendo para manter. E as pernas não estavam tão separadas assim. E o Curry também aqui meio pau a pau com o Phil nessa pose. No duplo bíceps de costas, a gente tem aqui o Brandon Curry e o Phil com muito detalhe nas costas, muito encaroçados, cintura bem controlada. O Big Ramy não fica tão atrás em termos de cintura, proporcionalmente com a estrutura, a cintura dele não é super estreita, mas também não dá para dizer que ela estava super larga. Os dorsais abrem muito bem. Poderia ter mais detalhes, não tem tanto detalhes quanto outros dois, mas o que ele perde em detalhe, ele ganha em largura e volume, glúteo fibrado, e aqui o Had muito bem também. Muito próximo assim a disputa, né? Impossível dizer quem vai vencer. Quando a gente pega aqui, principalmente entre esses três, cada um tem uma vantagem diferente, em poses diferentes, cada um tem uma característica diferente e vai ficar realmente no último minuto para decidir quem vai ser. Os árbitros vão ter muito trabalho para decidir. Como eu falei, por essas análises e pelo que os árbitros mostraram de não ter tirado o Big Ramy do centro em nenhum momento das comparações, isso mostra que na cabeça dos árbitros o Big Ramy tem uma vantagem até esse momento. Na expansão de dorsais, isso aqui fica mais evidente, o volume, o Ramy é muito... Aqui já não tem, é uma pose que não precisa tanto detalhe assim. Busca-se o detalhe em glúteos e femorais, que aqui a essa altura ninguém mais tinha, porque eles já estavam meio que murchando. O Had foi melhorando, estava até com um pouco aqui, mas é impressionante como o Had ele estava mais espesso e mais largo do que o Phil nas poses de costas. Teve essa vantagem, então o Phil... Aqui a gente pode dizer que nessa expansão de dorsais ele era o mais estreito e o menos espesso, por incrível que pareça, Então eu vejo também ainda uma pequena vantagem para o Big Ramy, seguido aqui bem de perto do Brandon Curry, muito de perto, difícil, não dá para prever o que vai acontecer. No tríceps de lado mais uma vez, o Phil tomando uma grande desvantagem pelo abdômen, infelizmente, triste de ver isso aí. Muito triste de ver. E no abdominal e coxa, mais uma vez, quase ninguém fica bem. Essa pose aqui é do Brandon, muito estético, né? É o mais estético de todos aqui. O Had consegue mostrar muito bem os seus oblíquos, ele abusa muito dessa vantagem nessa pose. E não é a pose boa para o Big Ramy, muito menos pro Phil Heath. Basicamente, o que aconteceu nas prévias foi isso. A gente teve esse destaque negativo do Phil Heath. Tem o destaque positivo do Big Ramy chegando seco, quase como o deserto. Espero que ele chegue mais seco ainda nas finais. E se ele chegar mais seco ainda nas finais, ele pode consolidar sua vitória e ganhar o seu primeiro Olímpia, fazer história. O Brandon Curry vai ter um pouco de trabalho para superar a imagem do Phil, mas eu vejo o Brandon Curry à frente do Phil. E o Had Chopin brigando ali terceiro, quarto. É tudo aberto. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. O que vai acontecer nessas finais? Quem pode chegar melhor? Quem pode chegar pior? Conta pra mim nos comentários aí. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês hoje à noite, às 20 horas, na live. Até a próxima, pessoal. Valeu!